Olá, eu sou João Aguiar, bem-vindo ao módulo 2 do treinamento de headsets nível 2 da Poly. Nesse módulo, nós vamos cobrir principalmente os headsets da linha cabeada da Poly. Antes de entender diretamente os modelos, é importante entender alguns fundamentos que diferenciam os headsets da Poly e seus concorrentes no mercado, que podem oferecer uma experiência muito mais rica aos usuários. O fator mais importante quando nós diferenciamos a Poly de qualquer outro concorrente no mercado é a sua qualidade nos tipos de cancelamento de ruído implementados nos seus headsets. Basicamente, nós temos dois tipos de cancelamento de ruído. O cancelamento de ruído que vai beneficiar a ponta distante, ou seja, com quem eu, usuário de headset, estou falando, e esse cancelamento ele é dado por funcionalidades que estão dentro do microfone do headset, e o cancelamento de ruído que beneficia o usuário local, ou seja, recursos que vão permitir muito mais conforto durante uma chamada usando o headset. Vamos entender primeiro o cancelamento de ruído no próprio microfone, aquele que beneficia o usuário remoto. Como havia comentado, esse cancelamento de ruído é uma funcionalidade própria da característica do microfone. Nesse caso da foto, nós temos um Encore Pro 300, um headset próprio para uso em contact centers, e o cancelamento de ruído passivo do microfone se dá através de dois fatores principais. A proximidade do microfone ao longo da haste do headset, que fica muito mais próxima da boca do usuário, e por isso a gente já destaca aqui, é muito importante a posição da haste, para que realmente seja mais eficiente esse cancelamento de ruído. E o segundo dá-se por uma característica da cápsula do microfone, cuja cápsula tem a captura em formato cardioide, onde nós temos uma captura muito mais forte em determinado local, ou seja, na direção da boca do usuário, e um local totalmente de ponto cego de captura de áudio atrás do microfone. Com isso, o microfone estando próximo e a captura cardioide bem posicionada, nós temos que realmente nenhum outro áudio vá vazar, que vá ser captado pelo microfone para ser transmitido a outros usuários remotos. Por isso, novamente eu reforço, a posição da haste é muito importante no uso de um headset com essa característica. Outro tipo de cancelamento é o cancelamento de ruído por DSP, em inglês da sigla Processamento Digital de Sinais. O que nós temos aqui é dentro do headset um dispositivo, um chip, que vai fazer análise de todo o ruído existente no ecossistema, no ambiente onde está o usuário. Ele vai escutar esse áudio, vai dividi-lo em várias frequências e vai comparar essas frequências com os padrões definidos pela Poly, característicos da fala humana. Dessa forma, a gente consegue identificar muito claramente os canais onde a voz humana se adequa e consegue subtrair desse áudio completamente capturado os ruídos que não são dessa fala, que não estão nesse padrão, como por exemplo um vento ou assobios, ruídos esses que podem interferir na comunicação. Então nós vemos aqui dois tipos de cancelamento de ruído que beneficiam o usuário remoto. Aquele do microfone, pela sua posição e característica da cápsula, e segundo pelo DSP, por uma divisão multifrequência que consegue analisar o que realmente é voz e o que não é, e subtrair isso para uma melhor transmissão. Agora falando no cancelamento de ruído ativo, conhecido também em inglês pela sigla ANC. O ANC basicamente é um recurso, um microfone que fica dentro do auricular, dentro do fone, e que vai capturar todo o áudio existente naquele ambiente. Esse ruído, para que não atrapalhe o usuário local, ele é subtraído do alto-falante. Ou seja, o microfone captura, como nós podemos ver na foto, uma frequência de áudio que não deve incomodar o usuário local, e automaticamente o DSP ele gera uma frequência com o mesmo formato de onda, só que invertido, para anular esse ruído. Dessa forma, o que chega ao ouvido do usuário é algo nulo, praticamente um silêncio, o que dá a ele muito mais conforto para poder usar o seu headset no ambiente de escritório, de home office, sem ser perturbado pelos ruídos dentro desse ecossistema. Então, a ANC é uma característica poderosa de alguns headsets da Poly e que nos diferenciam pela sua eficiência em ambiente de escritório. Talvez vocês conheçam alguns outros headsets que também falem ANC, talvez mais poderosos muitas vezes, mas próprios para uso em aviões, por exemplo. Não são adequados para uso de escritório. Por isso, a Poly se posiciona tão bem nesse ambiente. Alguns exemplos de headsets, então, cabeados da Poly que contêm esses recursos que nós comentamos agora há pouco. Nós começamos com a linha Blackwire 3200. Essa série ela é composta por 4 modelos de headsets, com a opção de serem estéreos ou mono, e com acabamento em espuma ou em corino. Esses headsets eles são os modelos de entrada da Poly
e possuem como grande diferencial a sua durabilidade, leveza e alta qualidade de áudio. Todos possuem a haste ajustável para maior proximidade com a boca do usuário e a haste bastante flexível, mas segura para uso diário por qualquer empregado de empresa que esteja em seu escritório. A conexão é feita através de conectores USB tipo A ou tipo C, depende do modelo, e os modelos 3215 e 3225 possuem ainda a facilidade de conectar-se a um celular através de conector padrão P2 3,5 mm. Todos os 4 headsets possuem controle inline, ou seja, ao longo do cabo que liga o fone ao computador, possuem uma interrupção onde você tem um controle de chamada, volume, mudo e desconexão de chamada. Segundo nível dessa linha é a linha Blackwire 5200. São headsets com outro desenho, com um cancelamento de ruído um pouco mais avançado e também disponível nas opções mono e estéreo. Ambos possuem o controle inline, aquele que interrompe o cabo e tem toda a facilidade de controle da chamada, de volume e mudo, além de você ter um conector 3,5 mm que pode usar alternativamente no seu celular ao PC. Além dos dois modelos que nós vemos na foto, ele também está disponível em conectores USB-A ou USB-C. Terceiro modelo da linha, a linha Blackwire 7225. Esse é um headset bastante interessante, que apesar de ser cabeado, tem recursos muito mais avançados. E o seu desenho se diferencia principalmente por não ter a haste do microfone. Como nós podemos ver, ele tem todo um mecanismo diferente de captura de áudio e que reduz esse desenho, reduz esse item do headset. O 7225 ele tem cancelamento de ruído ativo, bastante avançado, o usuário pode controlar se ativo ou não ele. Está disponível em dois modelos também, um conector USB-A e USB-C, e possui a tiara dupla, onde nós colocamos o Smart Sensor. Smart Sensor é uma funcionalidade da Poly que permite que, ao retirar da cabeça o headset, essa haste abaixo de couro que nós vemos na foto, controle o PC para que a música seja interrompida ou que o microfone esteja colocado em mudo. No momento que o usuário volta a vestir esse headset, o Smart Sensor identifica a posição dele e libera o som através do mudo do software cliente disponível ou libera a música no caso de você estar ouvindo uma música no seu PC ou no computador. Falando um pouco mais em Contact Center agora, todos nós falamos era para escritório. Em Contact Center nós temos disponível a linha Encore Pro 300 série USB. São dois modelos de headset bastante leves, próprios para uso em centrais de atendimento, então possui uma durabilidade diferenciada, própria para maiores vezes que você vai vestir e retirar esse headset. Auriculares em espuma, mono ou estéreo, e aqui nós podemos ver na foto o controle inline também, que permite identificação da chamada, através de LEDs coloridos no próprio controle, controle de mudo, conexão e desconexão de chamada e controle de volume. Esses headsets, o Encore Pro 310 e 320, estão disponíveis nas opções USB-A e USB-C. Aqui, para finalizar, nós temos uma tabela de performance em cancelamento de ruído. Lembra que nós comentamos que há alguns métodos diferentes, por DSP, por proximidade na haste e ativo, que é o ANC. E aqui nós comparamos 4 modelos importantes da Poly para entender melhor qual a performance de cada um desses mecanismos de cancelamento de ruído. O Encore Pro, como modelo de entrada, é o mais básico. Todo o cancelamento de ruído está baseado na haste do microfone, cancelamento passivo. O Blackwire 3200 e 5200 possui o cancelamento também pela haste e, adicionalmente, o DSP para fazer a redução por multifrequência. O Blackwire 7225, com 4 microfones embutidos nos auriculares, sem haste, mais o DSP para ativação. E um modelo que nós não apresentamos aqui, mas seria o topo de linha da nossa série de headsets cabeados para uso em escritório, é o Blackwire 8225. Ele possui dois mecanismos ativos, pela haste e pelo DSP, e conta também com um recurso que nós chamamos de Acoustic Fence. O Acoustic Fence ele é um recurso que, através de microfones embutidos nos auriculares, cria um perímetro em volta do usuário, onde qualquer áudio fora desse perímetro não será capturado. É como se fosse uma bolha em volta do próprio usuário. Esse nível avançado de performance de cancelamento de ruído levou o Blackwire 8225 a ser certificado pela Microsoft na sua classificação OpenOffice, a mais avançada e a de melhor
cancelamento de ruído do mercado. Muito obrigado, assim nós finalizamos o módulo 2 do treinamento de headsets nível 2. Eu os vejo no módulo 3. Obrigado.